Olá, meu nome é Késia Barbosa e eu vou falar um pouco sobre GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global, e a teoria da relatividade. Eu vou iniciar abordando um pouco a respeito do histórico. Então, desde o início do desenvolvimento da civilização humana, o homem busca obter informações da sua localização no globo terrestre. E para isso ele interage com vários elementos da natureza, como o sol, o vento e até mesmo as rochas. A partir disso, ocorre o desenvolvimento da cartografia, dos mapas e das bússolas, na tentativa de aprimorar a questão da localização do homem na superfície terrestre. Entretanto, somente a partir dos anos 60 e 70, que foi o período em que se deu o surgimento dessa tecnologia do GPS, que essa localização ela pode ser determinada de uma maneira mais precisa e em qualquer ponto da superfície terrestre. O GPS ele surgiu no contexto da Guerra Fria e era utilizado exclusivamente pelos militares para fins bélicos. Somente a partir de 1983 que ocorreu a liberação para uso civil, a fim de justamente aprimorar as navegações. Atualmente, essa tecnologia faz parte do nosso cotidiano. Hoje, qualquer pessoa que utilize um smartphone que tem aplicativos como iFood, Uber, Waze, utiliza essa tecnologia no seu dia a dia. Então, antes de falar um pouco sobre a teoria da relatividade, eu vou abordar o funcionamento desse sistema. Nós temos, para atender esse sistema em órbita na Terra, cerca de aproximadamente 24 satélites em funcionamento e 4 sobressalentes. Cada um desses satélites possui uma órbita, e essa órbita ela está definida. E, além dessa órbita, possui um relógio atômico, e esse relógio ele tem uma elevada precisão. E esses satélites eles se comunicam com receptores na superfície terrestre, emitindo ondas de rádio. Aqui eu tenho representado um receptor que está localizado em um ponto de coordenadas x, y e z. E esse receptor ele recebe num instante t um sinal de rádio emitido por um satélite. E esse sinal de rádio ele vai informar um instante de tempo ti, em que ele foi emitido, em que esse sinal foi emitido, e a localização do satélite no momento em que esse sinal foi emitido. E essa localização é dada pelas coordenadas xi, yi e zi. A distância que essa onda de rádio percorre do satélite até o receptor é dada por essa equação, onde nós temos T menos TI vezes C, que é a velocidade da luz. Com essas informações, o receptor entende que a sua localização ela está situada em uma esfera. E essa esfera tem como centro as coordenadas de localização do satélite, xi, yi e zi, e um raio RI que é igual à distância percorrida por esse sinal de rádio. Ou seja, essa localização ela pode ser determinada por meio da resolução da equação seguinte, dessa equação aqui abaixo. Entretanto, apenas com o sinal de um único satélite é impossível determinar essa localização. São necessários, no mínimo, 3 satélites, porque com 3 satélites nós conseguimos, pelo método da triangulação, obter 3 esferas. E essas 3 esferas elas vão se interceptar em 2 pontos. Um desses pontos não corresponde à superfície terrestre e ele vai ser desconsiderado. E o segundo ponto ele vai fornecer de fato a localização do receptor. Mas esse sistema ainda pode ser melhorado quando nós incluímos o 4º satélite, porque a 4ª esfera vai interceptar as outras 3 em um único ponto, que é esse ponto aqui vermelho. E esse ponto, ele apresenta exatamente a localização do receptor na superfície terrestre. E a teoria da relatividade? O GPS, o funcionamento desse sistema, dos satélites, ele envolve tanto a teoria da relatividade restrita quanto a teoria da relatividade geral de Einstein. Isso porque os satélites que estão em órbita,
eles apresentam velocidades grandes, né? Então, a teoria da relatividade restrita de Einstein, ela tem que ser levada em consideração para a realização dos cálculos das correções relativísticas desse tempo. E além dessas velocidades elevadas dos satélites, nós temos também a questão do campo gravitacional. O campo gravitacional no local onde os satélites estão em órbita é diferente do campo gravitacional do receptor na superfície terrestre. Então, essa diferença de campos gravitacionais, ela vai influenciar na medição dos intervalos de tempo por esse sistema. Então, aí nós temos também a relatividade geral envolvida nesse processo. Falando um pouco da relatividade restrita, nós temos o fenômeno da dilatação do tempo, que é definido por essa equação, onde ΔT' é um intervalo de tempo medido por um referencial inicial que se move com uma velocidade v em relação a outro referencial. E ΔT é um intervalo de tempo medido por esse outro referencial. Quando nós estamos trabalhando com velocidades v suficientemente grandes, como é o caso dos satélites em órbita, né? Nós temos que o fator de Lorentz, que é γ, definido por essa formulação, ele é maior do que 1. Então, se esse fator é maior do que 1, nós vamos ter que ΔT' é maior do que ΔT. E isso pode ser facilmente percebido por esta equação aqui. Então, em linhas gerais, o intervalo de tempo medido por um observador em um referencial inicial que se move com uma velocidade v, ele é maior do que o intervalo de tempo medido em um referencial inicial em repouso. Temos a dilatação gravitacional pela relatividade geral, que é nos dada por meio dessa formulação, onde ΔT' é um intervalo de tempo medido no ponto onde o potencial gravitacional é dado por φ. E aqui nós temos a formulação do potencial gravitacional, só mesmo para relembrar. E ΔT é um intervalo de tempo medido por um observador no infinito. Em linhas gerais, o intervalo de tempo medido por um relógio que se encontra num ponto elevado do campo gravitacional da Terra, ele é maior em relação ao intervalo de tempo medido por um relógio que se encontra em um ponto do campo gravitacional mais próximo da superfície terrestre. Então, levando em consideração esses dois fenômenos de dilatação do tempo, tanto pela teoria da relatividade restrita e pela teoria da relatividade geral, nós podemos propor o intervalo de tempo medido pelo satélite, que é o ΔTsat, determinado por meio dessa expressão. Utilizando uma aproximação de primeira ordem, essa expressão ela pode ser reduzida a essa segunda formulação aqui apresentada abaixo. Utilizando o mesmo raciocínio, é possível determinar um intervalo de tempo medido por um observador na superfície da Terra, que é o ΔT Terra, por meio dessa expressão. Fazendo a relação entre esses dois intervalos de tempo, ΔTsat e ΔT Terra, nós obtemos aproximadamente essa expressão. E substituindo os valores, né, nós utilizamos os valores de uma das referências, que eu vou sinalizar ao final desse vídeo. Substituindo esses valores, nós obtemos aproximadamente esse resultado, de 1 mais 4,5 vezes 10 elevado a menos 10. Mas o que esse resultado significa na realidade? Esse resultado significa que o relógio no satélite adianta-se por dia aproximadamente 4 vezes 10 a menos 5 segundos. E isso significa um erro em metros de aproximadamente 0,16 metros. É um erro relativamente pequeno. Entretanto, considerando uma semana, nós teremos um erro de 1 metro. Um mês, aproximadamente 5 metros, e um ano, 56 metros, se as correções relativísticas não forem realizadas. Aqui estão as referências utilizadas e obrigada pela atenção.